Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Pedro, professor de Filosofia e Sociologia do Cuca Centro-Noite da Unesp de Araraquara. E estou aqui hoje para vocês para continuar o nosso cronograma de filosofia. Hoje com o quê? Com Aristóteles. Quem viu meus vídeos anteriores lembra que no finalzinho do vídeo sobre Platão eu cheguei a comentar que ele vai ter o seu discípulo chamado Aristóteles, que vai ser muito importante também. E onde que o pensamento e a filosofia de Aristóteles vai estar colocada? Dentro daquela linha do tempo que eu comentei para vocês. Porque a filosofia grega é dividida em uma linha do tempo, a filosofia clássica. E a gente tem 4 períodos. A gente já viu nos vídeos anteriores o período cosmológico com os pré-socráticos, o período antropológico com Sócrates e seu discípulo Platão. E agora a gente vai entrar no terceiro período da filosofia grega, chamado de período sistemático. Qual que é a principal característica desse período sistemático, galera? O período sistemático, como já está no nome, ele vai buscar sistematizar o que foi pensado até então. Porque a gente já falou de bastante cara por aqui, né? De bastante filósofo. Então, o período sistemático vai se preocupar em pegar todo esse conhecimento e sistematizar, organizar, fazer um estudo fazer um estudo de história da filosofia até então. Quem que vai fazer esse estudo? Quem que vai sistematizar esse conhecimento todo? Aristóteles. Quem que era esse camarada? Aristóteles, gente, ele não é grego, ele não é ateniense, ele é nascido na Macedônia. Filho de médicos, né? Médicos da corte do rei Felipe da Macedônia, o que vai mais tarde demonstrar o seu grande interesse pela biologia. Ele vai para Atenas para estudar filosofia. Lá, ele entra na academia, a escola de Platão, onde vai ficar por mais de 20 anos. Vai ser o aluno mais célebre, mais importante de Platão. Quando Platão morre, todo mundo fala que ele que deveria assumir a direção da academia. Porém, como ele não era um cidadão ateniense, ele era um meteco, que é um estrangeiro que mora na cidade, ele não era considerado cidadão, pois ele não era nascido em Atenas. Então, não é dado a direção da academia para ele. Ele fica meio puto com essa história, ele fica meio frustrado e ele vaza de Atenas, ele vai embora. Volta para Macedônia. Voltando para Macedônia, tem um jovem chamado Alexandre, na época com uns 13 anos, filho do rei, e ele vai ser o professor desse Alexandre. Vai ficar lá na Macedônia dando aula para esse camarada. Quem que vai ser esse cara? Esse cara vai se tornar o que a gente chama como Alexandre Magno, Alexandre o Grande, o maior conquistador da Macedônia, que vai dominar a Grécia num período que a gente vai ver conhecido como helenístico, que a gente vai ver na próxima aula. Então ele vai ser professor do Alexandre o Grande enquanto ainda era jovem. Quando Alexandre parte para seu projeto de expansão do território, ele volta para Atenas e funda o Liceu. O que era o Liceu? A escola do Aristóteles. Ele e seus discípulos vão ser conhecidos como os peripatéticos. O que significa peripatético? Significa andarilho. Porque Aristóteles tinha o costume de dar suas aulas falando e andando por Atenas, fazendo suas caminhadas com seus discípulos atrás. O Liceu vai ser muito importante nos estudos sobre a realidade, sobre a matéria e nos estudos das ciências naturais. Eles vão se aprofundar em biologia, em química e física. E isso vai ser muito importante para o pensamento do nosso querido Aristóteles. Ele é considerado o pai da ciência ocidental, justamente porque ele não vai se prender apenas na filosofia, mas vai expandir seus assuntos para as diversas áreas do conhecimento, como biologia, como física, vai tentar explicar a realidade como um todo, vai tentar sistematizar métodos científicos. Por isso ele é conhecido como o pai da ciência ocidental. Porque ele vai sistematizar uma forma, além de sistematizar o pensamento até então, ele vai buscar criar métodos e teorias para fundamentar uma ciência. Esse é o camarada que a gente vai ver hoje. E justamente porque ele vai ter todo esse cuidado e todo esse interesse pela biologia, interesse esse que vem desde seu pai, que era médico, Aristóteles vai observar uma coisa, gente. Ele vai ficar muito preocupado em categorizar os seres. Ele vai ser uma das primeiras pessoas a fazer uma categorização dos seres. Ele vai
propor uma teoria que vai competir com a teoria da evolução das espécies, embora hoje a gente saiba que a dele esteja errado e a teoria da evolução das espécies é a teoria correta, aceita. Foi um primeiro processo de tentar entender a natureza. A natureza era um objeto de estudo muito rico para Aristóteles. E observando essa natureza, o que ele vai constatar? Ele vai observar que tudo na natureza, e portanto tudo no mundo, possui uma finalidade. Como assim? Você pega um ecossistema, cada animal ali, cada ser vivo no geral, possui uma finalidade para contribuir com aquele ecossistema. Vocês vão estudar isso em biologia. Você pega uma teia alimentar. Cada personagem dessa teia alimentar, como consumidor primário, secundário, terciário, produtor, decompositor, cada um vai ter um papel, uma finalidade. E vai tentar operar essa finalidade à perfeição. Então, a planta, dentro desse ecossistema, vai tentar operar suas potencialidades à perfeição. Ela vai tentar fazer uma fotossíntese muito bem feita, para produzir energia, para ter bons frutos, boas flores. Os animais, um gafanhoto, vai tentar se alimentar de uma forma correta, acasalar. Tudo isso vai ser operado da forma mais perfeita possível. O nosso próprio organismo, o nosso próprio corpo é assim. A gente tem um emaranhado de órgãos, cada um possui sua finalidade. Se eu tirar um, o corpo todo desmaia, o corpo todo morre, acaba. Então cada órgão possui sua finalidade e tenta operar à perfeição. O coração tenta bater certinho, o pulmão tenta respirar certinho, cada coisa opera à perfeição. E ele vai sair da natureza e vai falar que o mundo, o universo todo é assim. Entendi. Então tudo na natureza e no mundo possui uma finalidade e opera à perfeição. Como diria o filósofo Clóvis de Barros, né? O sapo sapeia, a maré mareia e eu dou aula. Ué, eu? Qual que é o papel do homem nisso tudo? Ele vai falar o seguinte, ele vai falar, bom, o homem se difere dos demais animais pelo uso da razão. O homem, enquanto um ser racional, tem isso para diferenciar ele dos demais animais. Como a natureza opera dessa forma perfeita, como o mundo é organizado, ela não vai fazer isso à toa. Se o homem é o único animal que possui o uso da razão, segundo Aristóteles, está aí a finalidade do homem. A finalidade humana é o conhecimento, com base na razão. Então eu já descobri que o mundo é organizado, finito e tudo opera à perfeição, e que a finalidade do homem no meio disso tudo é o conhecimento. E a finalidade do homem, quando bem feita, produz o quê? Produz felicidade. Aristóteles vai explicar para a gente que a nossa felicidade se dá quando o homem encontra a sua finalidade no mundo. Qual que é a finalidade? Conhecimento. Então, uma vida teórica, uma vida preocupada em contemplar a natureza, entender a realidade, em encontrar o seu lugar no mundo e na sociedade, na política, isso vai ser a busca da felicidade, vai ser a forma pela qual você encontra a sua felicidade, segundo Aristóteles. Você tem que entender qual a sua finalidade no mundo. Entendendo qual a sua finalidade no mundo, você tem que o quê? Ser um homem virtuoso. E o que é uma pessoa virtuosa para Aristóteles? O que é você ter virtude? O que é a virtude? A virtude é o que leva o homem ao bem. Ela é o oposto do vício, que é o que leva o homem ao mal. E a virtude para Aristóteles vai sempre se dar no meio termo. Por quê? Porque os meus vícios se dão ou pela falta ou pelo excesso de alguma coisa, ou pelo excesso da virtude. Eu tenho que achar um meio termo, eu tenho que ser um homem virtuoso buscando um meio termo. Quer ver um exemplo? Vamos lá, vamos pensar o que é uma virtude. Uma virtude é a humildade. A humildade é uma virtude muito louvável no homem, certo? O que é humildade? Humildade é me colocar como igual às outras pessoas. Eu não me achar demais, eu não ser uma pessoa ruim, eu sou um cara gente fina, é eu achar que eu sou igual a todo mundo aqui, sou pouca bosta igual a todo mundo aqui.
Dá para eu pecar pela falta de humildade? Lógico, eu vou virar uma pessoa arrogante, eu vou me virar uma pessoa que me acha demais, eu vou virar uma pessoa metida. Então, eu pequei, eu tenho um vício pela falta da humildade. Mas, professor, dá para ter vício pelo excesso? Claro que dá. Se eu tenho um excesso de humildade, muita humildade, vai ser o quê? Uma autodegradação. Eu vou começar a me sentir inferior às outras pessoas. Eu vou começar a me portar como uma pessoa inferior. Isso também é um vício, pelo excesso de humildade. Outro exemplo é a coragem. Coragem é uma virtude. A falta de coragem, o vício, é o quê? Covardia. Sou uma pessoa covarde. E qual que é o excesso da coragem? O excesso da coragem é eu ser uma pessoa muito autodestrutiva. O medo também é importante, até certo ponto. Então, a virtude vai se dar o quê? Pelo meio termo entre o excesso e a falta, porque esses causam os vícios. Bom, galera, após Aristóteles falar para a gente qual que é, afinal, o nosso sentido, a nossa finalidade aqui, que é o conhecimento. Após ele afirmar isso, ele vai ensinar para a gente como a gente chega nesse conhecimento, como a gente tem que sistematizar ele. Ele vai, então, portanto, mostrar para a gente um método científico. Ele vai discordar do seu mestre, do Platão. Lembra que Platão falava que existem duas realidades, o mundo das ideias, onde as coisas perfeitas estão lá, a essência de tudo, sua alma, e tem um mundo sensível, que é finito, imperfeito, que não vale nada, esse mundo real que a gente vive. Aristóteles vai discordar completamente. Ele vai falar que só não tem essa. Só existe um mundo só existe uma realidade. E essa aqui é a nossa e é a realidade sensível. Então só existe uma realidade e a ciência deve usar de dados empíricos para entender isso. O que são esses dados empíricos, gente? Os dados empíricos, o empirismo, é um conhecimento baseado nos sentidos. Então, logicamente, se Aristóteles vai falar que só existe esse mundo sensível, a gente tem que se basear nos nossos sentidos para fazer ciência, para conhecer o quê? O ser, a essência. Lembra disso? O ser é a essência das coisas. Então, por meio dos sentidos, eu vou conhecer esse mundo aqui, que é único, e vou tentar entender a essência das coisas e mais, formular conceitos universais sobre as coisas. É assim que a ciência tem que se basear. Só existe uma realidade e eu vou me basear nos meus sentidos para tentar entender a essência de tudo e formular conceitos. Como que eu vou formular esses conceitos? Pelo método indutivo. O que é o método indutivo, gente? O que é a indução? É um raciocínio que vai do particular ao geral. Entendi porcaria nenhuma. Vamos dar um exemplozinho? Vamos pensar. Eu tenho um objeto particular. Vamos pensar num bicho. Eu vou pensar num sabiá, por exemplo. Eu tenho um sabiá e aí eu quero formular um conceito universal. Lembra? Universal é algo que pega vários seres particulares. Então, um sabiá não é nada universal, eu só estou falando daquele bichinho. Então, eu pego o sabiazinho. Aí eu vou começar a estudar esse sabiá. Aí eu vou olhar, beleza, o sabiá ele tem um bicozinho, tem umas peninhas ali. O corpo dele, a anatomia dele se comporta dessa forma, ok. Aí eu vou pegar outro bichinho que tem as mesmas características essenciais do sabiá. Então eu peguei um objeto particular, esse bichinho do sabiá. Vou pegar outro que tem as mesmas características essenciais. Então eu vou pegar um beija-flor. O beija-flor também tem um biquinho, ele também tem pena, a anatomia dele tem partes essenciais em comum. Pô, massa, peguei outro objeto particular, o beija-flor. Vou pegar um terceiro objeto particular, um terceiro bichinho, pegar um tico-tico. Eu pego um tico-tico, aí eu olho, pô, ele também tem as peninhas, ele também tem o bicozinho, ele tem a anatomia ali parecida. Então, eu estou partindo de vários seres particulares, então eu estou pegando um sabiá, eu estou pegando um tico-tico, eu estou pegando um beija-flor. E, com base em entender os elementos essenciais de cada um desses bichos, eu vou formular um conceito geral, um conceito universal, que é o quê? Pássaro. Então, todos os animais que tiverem essas características essenciais que eu observei de forma particular
nesses bichinhos eu vou chamar de pássaro. Então eu estabeleci um conceito universal que atribui o quê? A vários seres particulares. Mas eu parti da onde? Eu parti de um estudo particular. Eu parti de entender os objetos de forma particular para estabelecer, com base nos elementos essenciais entre eles, um conceito geral, um conceito pássaro. Esse vai ser o método indutivo. Esse vai ser o método científico do Aristóteles. Pô, muito legal. Então eu já sei que a minha finalidade é o conhecimento. Eu já sei como eu vou chegar nesse conhecimento pelo método indutivo. O Aristóteles ainda vai desenvolver a lógica. O que é a lógica? Ela não é uma ciência, é uma ferramenta para chegar à verdade. Então ele está enchendo a gente de coisa para a gente poder conhecer, praticar a nossa finalidade. Agora falta eu entender como que a realidade, como que esse mundo, essa realidade única, se comporta. Porque entendendo ela e tendo as ferramentas para poder fazer ciência, aí eu vou longe. Então, ele vai, portanto, dar para a gente como que a realidade funciona. Após entender qual que é o método de estudo do Aristóteles, ele vai contar uma coisa um pouquinho mais complexa para a gente. Ele vai contar como a realidade se manifesta. Esse estudo se chama metafísica. Metafísica é a área da filosofia que vai estudar, chamada de filosofia primeira, porque ela vai estudar a essência e os princípios que compõem a realidade. Então ele vai tentar explicar como esse universo único e sensível que a gente vive se manifesta. Para isso a gente tem que botar uma coisa na cabeça, galera. A essência das coisas, o ser, lembra das coisas? Ele é algo, de algo, está nele mesmo. Percebe que ele está dando outro chute na bunda do Platão. Porque o Platão vai falar que a essência das coisas está lá no mundo das ideias. E aqui a gente é só uma cópia imperfeita. Aristóteles vai falar que como só existe um mundo, a essência de algo está nela mesma. A essência desse apagador não está no que Platão diria lá no mundo das ideias, outro rolê. A essência desse apagador está aqui, nele mesmo. A gente tem que ter isso na cabeça. Sabendo então que a essência de algo está nela mesma, Aristóteles, não Platão, vai fazer a seguinte pergunta: do que as coisas são feitas? Do que a realidade é feita? E ele vai falar que a realidade é feita de duas coisas. Eu tenho a matéria e eu tenho a forma. O que é a matéria? A matéria é o princípio que origina, da qual as coisas são feitas. Matéria é o princípio da qual as coisas são feitas. E a forma? A forma é o princípio que determina a matéria. Vamos dar um exemplo para ficar tudo mais claro? Então a matéria é o princípio do qual algo é feito. Vamos dar um exemplo. Eu tenho o ouro. O ouro é a matéria, né? Eu tenho uma matéria-prima ali para fazer alguma coisa. É a matéria do quê? Se eu pegar e dar uma forma a esse ouro, eu dar uma forma à matéria, eu posso fazer, por exemplo, um par de aliança. Se eu fizer um par de aliança, percebam, qual que é a matéria dessa aliança? O ouro. Qual que é a forma dela? Ela tem uma forma de anel. Então, matéria é a substância do que é feito a coisa e forma é a forma que ela assume. Beleza? Percebam aqui que o que determina o que alguma coisa é a forma, né? O que determina que isso aqui é um anel é o fato dele ter esse formato aqui. Ele ser um círculo vazado para poder colocar no meu dedo. Porque dá para ter anéis de outras formas. Então o que determina isso aqui ser um anel é a forma. O que determina o que é uma coisa é a forma dela. Além disso, é a forma que muda, né? A matéria sempre pode ser a mesma. A matéria sempre é a mesma, o que muda é a forma. Eu posso derreter essas alianças e fazer uma correntinha. Eu posso derreter essas alianças e fazer um brinco. Percebe que eu estou mudando a forma, mas a matéria é sempre a mesma. Ouro. Após isso, galera, Aristóteles vai responder outra pergunta pra gente. Agora que eu entendi do que as coisas são feitas, eu vou responder como elas se movimentam.
E as coisas se movimentam. Lembram que isso é uma pergunta que não é Aristóteles que vai fazer. Isso vem desde os pré-socráticos, com Heráclito e Parmênides. Lembram disso? Por que as coisas se movimentam? Ele vai falar que existe ato e potência. O que é o ato? É a manifestação atual de alguma coisa. É o que ela é. É o ser ali em ato. Então, esse apagador, ele é um apagador. Ato, que uma coisa é. Esse apagador é um apagador. Simples, né? E o que é a potência? Potência é a possibilidade de alguma coisa se tornar. Então, esse apagador tem a potência de quê? De se tornar lenha, se eu jogar ele na fogueira, né? Então, vou dar um exemplo um pouco melhorzinho. Eu tenho aqui, eu tive uma ideia frustrada de desenhar para vocês, né? Esse desenho lindo. Aqui eu tenho uma semente, 2 sementes. O ato das sementes. A semente é uma semente, né? É a manifestação atual dela. Essa semente é uma semente. Pronto. Qual que é a potência dessa semente? Qual que é a possibilidade dessa semente? Se tornar uma árvore. Conseguiram entender? Então, no ato, eu tenho a semente, mas eu tenho a potência, a possibilidade dela vir a ser algo. Aqui eu tenho ser, aqui eu tenho vir a ser. Isso explica o quê? O movimento do mundo. Você aí que está me assistindo, você em ato é um estudante de pré-vestibular. Não é? Você está estudando para o vestibular. O ato que você é agora, você é um vestibulando. Você tem a potência de se tornar o quê? Um universitário. Então, o ato é o que algo é. A potência é o que ele pode vir a ser. Percebe como isso indica movimento? Você vai se movimentar, sua vida vai mudar, cara. Você vai ano que vem, está entrando na faculdade. Então, você era um estudante e você tem a potência de se tornar um universitário. Conseguiram entender? É assim que o movimento se dá. Porque é uma sucessão de atos e potências. Eu vou me movimentando. O ser sempre tem a possibilidade de virar outra coisa. Você é um estudante. Aí você tem a potência de virar um universitário. Você vira um universitário. Aí você tem a potência de arrumar um emprego. Você arruma um emprego. Você tem a potência de subir de carreira. Você sobe de carreira. Você vai mudando. A realidade é dinâmica. Tanto na natureza, no caso da árvore, quanto na sociedade. No seu caso aí que está me assistindo. Então é assim que as coisas se movimentam. Aí você pergunta, professor, mas nem sempre uma semente vira uma árvore. Às vezes pode acontecer alguma coisa. Verdade. Isso é o que ele vai chamar de acidente. O que é acidente? É uma questão externa, algo externo ao ser que o modifica. Mas não é a essência das coisas. Por quê? A essência de uma semente é virar uma árvore. A essência do estudante pré-vestibulando é passar na universidade. Então, o que é a essência de algo, que permite algo ser o que ele é a substância. Substância é a coisa essencial ao ser. E acidente é algo que pode acontecer ou não, mas não define ele. Conseguiram entender, gente? Isso é o movimento, segundo Aristóteles. Galera, após explicar como as coisas se movimentam por potência e ato, Aristóteles vai nos explicar qual que é o motivo, quais são as causas que fazem as coisas se movimentarem e se transformarem na realidade. Essa doutrina ficou conhecida como teoria das 4 causas, e eu vou falando cada uma delas já encaminhando um exemplo, porque, como vocês perceberam, com exemplo é tudo mais fácil de entender, senão tudo fica muito avoado. Gente, a primeira causa que Aristóteles vai apontar para a gente é a causa material. O que é a causa material? É a matéria do qual algo é feito, né? Então, dando o exemplo que a gente vai construir uma estátua, qual que é a causa material? Mármore, né? Então, beleza, eu tenho mármore, eu tenho a causa material para a confecção dessa estátua. Depois disso, eu vou ter a causa formal. O que é a causa formal? É a forma que isso assume. Eu vou pensar, pô, eu quero fazer uma estátua do quê? Eu vou fazer uma estátua de um soldado grego. Então, qual que é a causa formal dessa estátua? A forma de um ser humano. Após isso, eu vou ter que pensar na causa eficiente. O que é a causa eficiente?
qual que é o agente que vai transformar tudo isso? Quem é que vai fazer? Quem que vai fazer? O escultor. O escultor que vai construir essa estátua, então ele é a causa eficiente. Por último, eu vou pensar qual que é a causa final. O que é a causa final? Qual é a finalidade disso? Qual que é o sentido disso tudo? Aí eu posso pensar que é, por exemplo, para exaltar a figura do homem, uma coisa muito comum no antropocentrismo grego. Então, eu exaltando a figura do homem, eu vou ter a finalidade dessa grande estátua que a gente está construindo aqui. Conseguiram entender? Então, eu vou ter 4 causas para o movimento de Aristóteles. Essa é a teoria de 4 causas dele. Por fim, Aristóteles vai afirmar para a gente que o universo é infinito. Por que ele é infinito? Bom, isso é lógico. Já que o movimento e a realidade é uma sucessão de atos e potências, o ato onde um ato vira uma potência, se transforma em outra coisa e eu tenho uma outra potência, e esse processo, portanto, de ato e potência não tem fim. Ok, se o universo é infinito e ele tem movimento, eu tive que ter o início desse movimento. E aí Aristóteles vai fazer uma concepção muito interessante, que ele vai falar do primeiro motor imóvel. É como se fosse uma divindade que originou todo o movimento sem se mover. Porque eu tenho que iniciar esse movimento sem me movimentar. Porque se eu me movimentei, tinha que ter uma coisa lá atrás. Então, para Aristóteles, teve que ter esse primeiro motor imóvel. Essa divindade, como se fosse uma divindade que inicia o movimento, porém não precisa ser movida. Essa ideia vai ser muito utilizada na filosofia medieval como a existência do Deus cristão. Lembrem, esse primeiro motor imóvel de Aristóteles não é o Deus cristão, porque ele é algo junto, imanente à natureza, e não algo transcendente, um ser de fora que criou toda a realidade. Mas mesmo assim ele vai ser utilizado. Então, assim que se origina o movimento. Gente, essa é a filosofia de Aristóteles, uma filosofia bem complicada, com bastantes termos, porque como vocês viram, esse camarada tentou explicar toda a realidade e formular um método científico. Por isso que ele é um dos filósofos mais importantes até hoje. Eu espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida e você não é do Pouca Centro-Noite, responde aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. Tranquilo? Espero que tenham gostado e até mais.